Meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 19 e 20 do curso de Química 1 e iremos falar das atrações intermoleculares. Bom, os diferentes estados que a substância se apresenta é diretamente relacionado com as atrações intermoleculares. Quando você consegue variar o estado da matéria, você rompe as atrações intermoleculares. Você não rompe a atração que tem entre os átomos, não. As forças covalente ou a força metálica, elas não se rompem. Quando você rompe as ligações de sobreposição de orbitais, é uma reação química, porque você transforma a matéria em outra substância. Você transforma uma substância em outra substância. Quando você rompe as interações moleculares, não é uma reação química, e sim uma reação física, em que você só muda o estado físico da matéria, podendo ser gás, líquido ou sólido. Quando você rompe as pontes de hidrogênio da água para ela virar vapor, você não está quebrando a ligação entre oxigênio e hidrogênio, uma ligação covalente, por sinal bastante forte. Você está rompendo as ligações, as pontes de hidrogênio, que também é uma atração intermolecular bastante forte. Então as duas ligações que formam a água, elas são fortes. Então, se você tem que quebrar as atrações intermoleculares, cada substância tem uma atração intermolecular diferente, porque elas são formadas por átomos diferentes, e algumas têm umas características já bastante... ele tem uma característica, algumas substâncias têm uma característica que se apresenta da mesma forma, portanto, tem as mesmas atrações intermoleculares. São 3 tipos de interações intermoleculares: atração de polo permanente, ligação de hidrogênio e atração de polo induzido, onde ocorre uma indução. As atrações de polo permanente e induzidos podem ser chamadas de força de Van der Waals, apesar desse nome ser mais associado à atração de polo induzido. O nome mais adequado para a atração, contudo, é força de dispersão de Londra. Portanto, a força de dispersão de Londra é para a atração de polo permanente e de polo induzido. E a força de Van der Waals está mais relacionada com a de polo induzido. Vamos então estudar primeiro a atração de polo induzido, forças de Londra. Bom, ela ocorre quando a molécula é apolar. Onde ocorrem as moléculas apolar? Quando a ligação covalente tem o mesmo átomo, por exemplo, hidrogênio com hidrogênio, ou oxigênio com oxigênio, ou nitrogênio com nitrogênio, N2, H2, O2, substâncias que têm o mesmo átomo. Então, se ela tem o mesmo átomo, ela tem a mesma eletronegatividade na molécula. Portanto, o orbital dos elétrons permanece homogêneo. Então, não tem polaridade, não tem momento de polo. Mas, como os elétrons estão em constante movimento, em algum momento pode ser que haja um dipolo. E nesse momento exato ocorre uma polaridade de todas as substâncias, em que você pode ver aqui. Aí, perceba que tem um momento que uma nuvem eletrônica fica mais com elétrons e outro com menos, quando está representado nessa segunda foto. Então, nesse momento, há um momento dipolo, é um dipolo temporário, e quando forma esse dipolo temporário, todas as moléculas também formam, porque tem uma polaridade na substância. Então, se apresenta as interações intermoleculares com a diferença de polo. Aqui tem menos elétrons, aqui tem mais elétrons, e elas se ligam. Então, é uma força bastante fraca, porque é no momento. Então, para você queimar um hidrogênio, um oxigênio é muito rápido, porque você quebra as ligações intermoleculares muito rápido. Então, se você está com a atração induzida é principalmente nos hidrocarbonetos, porque os hidrocarbonetos são formados na maioria
com carbonos. Então, uma substância, um átomo, uma molécula de hidrocarboneto, uma molécula se interage com várias outras moléculas de hidrocarboneto para formar um mol, por exemplo, essas relações são de dipolo induzido e elas se quebram muito fácil. Por isso que um álcool, por exemplo, uma acetona também, se você deixar aberto, ela estava líquida, ela se vira rapidamente vapor, porque ela está quebrando as ligações intermoleculares, chamado de atração induzida. Aqui a gente pode ver uns exemplos da atração. A força de Long, a atração de polo induzido, e tem algumas variáveis que nessas moléculas que você pode alterar a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão. Por exemplo, o tamanho e a massa. Quanto maior for o tamanho da molécula, maior vai ser interações intermoleculares, portanto, maior vai ser as forças intermoleculares. Então, o tamanho dela, por exemplo, esse hexano, como é um hidrocarboneto, você pode ver que as ligações são do mesmo tipo, carbono com hidrogênio, muitas vezes. O tamanho da molécula fornece justamente que a temperatura de ebulição é de 69, enquanto que um tamanho reduzido, quando o tamanho é reduzido na segunda molécula, tem uma temperatura de ebulição muito menor. Olha o tamanho, olha a temperatura de ebulição do etano, 88,5 menos 88,5. Então, se pegar ele em temperatura, se você pegar ele líquido e em uma temperatura de menos 85 e colocar ele na temperatura ambiente, que é 25 graus, ele vira vapor rapidamente, porque ele quebra todas as suas ligações intermoleculares. Quanto maior a molécula, a temperatura de ebulição é de 69 graus, porque tem mais interações com as moléculas do lado, da frente, de trás, e essas ligações intermoleculares, por ter maior quantidade e uma maior força, tem uma temperatura de ebulição e de fusão diferente do etano. A forma das moléculas também importa, porque se a forma for um pentano, o pentano, como ele é horizontal, ele tem mais interação intermolecular. Se você pegar, por exemplo, uma cadeia fechada, como o neopentano, eles não têm tanta interação molecular, então a sua temperatura de ebulição é diferente do que aquele que tem mais interação por ser uma cadeia mais longa. Tem uma forma mais horizontal, portanto tem mais as interações intermoleculares representadas assim. E também a polarizalidade. Os elétrons de uma molécula podem estar mais ou menos presos, dependendo dos átomos envolvidos. A habilidade dos elétrons responderem a um campo elétrico é chamada de polaridade. Moléculas pequenas contendo átomos muito eletronegativos são pouco polarizáveis, pois os elétrons estão presos. Nesse caso, há uma baixa intensidade na atração de polo induzido. A gente pode estar vendo ali o tetrafluorcarbono. Por o flúor ter uma alta eletronegatividade, faz com que os elétrons fiquem presos e não haja uma força de interação de London, a força de dispersão de London, que é uma força intermolecular. E com isso, diminui a sua temperatura de ebulição para menos 28 graus Celsius. Enquanto que quando só tem apenas elementos próximos no número, na força eletronegatividade, você pode ver que tem uma temperatura de ebulição maior de 42 graus. Então, os átomos que formam essa molécula também contribuem para a diferença na temperatura de ebulição, na temperatura de fusão, na diferença dos estados da matéria. Uma quebra da ligação intermolecular que não ocorre reação química, e sim uma reação física. Bom, a outra interação é a interação ou atração de polo permanente. E como que ela surge? Ela surge exatamente com moléculas polares, moléculas que têm como átomos ligantes, átomos com diferente eletronegatividade. Por exemplo, o hidrogênio com o cloro. Você tem que lembrar que a força da eletronegatividade começa com o flúor, aí vem o oxigênio, aí vem o cloro. Não, vem flúor, oxigênio. Fui ontem no clube, briguei
e sair correndo para o hospital. Então vem o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Então o maior que tem maior tendência de eletronegatividade é o flúor, o oxigênio, o nitrogênio e o cloro. Então, como o cloro está ligado a um hidrogênio que tem baixa eletronegatividade, ele meio que arranca. A maior probabilidade de você achar um elétron vai ser no cloro, porque o elétron tende a ir por orbital dele e ele passa menos no orbital do oxigênio. Portanto, ele deixa um momento de polo positivo no hidrogênio e momento de polo negativo para o cloro. Isso é uma ligação covalente polar. E quando ocorre essa polaridade, tem uma resultante negativa, portanto tem uma resultante eletrônica, e faz com que essas substâncias em um mol, isso é de uma molécula, de uma ligação atômica. Imagina várias moléculas dessa, vai ter uma interação intermoleculares de polaridade, ou a polaridade de uma se liga com a outra. É o dipolo ou dipolo permanente, que ali já existia dipolo. A outra foi induzido, essa já existe dipolo na sua molécula, porque a sua ligação já é uma ligação polar, portanto ela tem polaridade. Quando essas substâncias, essa substância se encontra com outras substâncias igual a ela, portanto uma molécula se encontra com várias outras moléculas, ela tem uma atração intermolecular dipolo-dipolo, uma atração mais forte, portanto tem uma temperatura de fusão e ebulição maior, ok? A outra interação de intermolecular bastante importante é a ligação de hidrogênio. As ligações de hidrogênio, também denominadas pontes de hidrogênio, são um caso especial de atração de polo permanente, pois a natureza de atração eletrostática é a mesma. Quando o oxigênio está ligado com FON, quem é FON? Flúor, oxigênio e nitrogênio, e o outro tem uma substância que tem o hidrogênio ligado a FON. E tem outra substância com hidrogênio ligado a FON também. Então são duas moléculas que estão ligadas a FON. Perceba aqui no ácido fluorídrico. Ali tem hidrogênio ligado a flúor e tem outra substância com hidrogênio ligado a flúor. O que está ocorrendo aí? O hidrogênio, por ter uma baixa eletronegatividade, sofre uma ação do flúor e teoricamente fica sem o seu elétron em maior momento, portanto tem um momento de polo constante, digamos assim. E vem outro HF, outro ácido fluorídrico, e também tem a mesma ligação, a hidrogênio com flúor, portanto tem uma alta eletronegatividade para o flúor e uma baixa eletronegatividade para o hidrogênio, o que faz com que o flúor fique com um elétron e o hidrogênio sem esse elétron por maior tempo, porque é aquela questão da probabilidade de um elétron estar mais próximo do flúor. Então fica uma polaridade do flúor negativa e uma polaridade do oxigênio positiva, e essa interação resulta em uma molécula que é o ácido fluorídrico. Essa ligação é forte, portanto a temperatura de ebulição e temperatura de fusão é alta, porque as pontes de hidrogênio são uma ramificação do dipolo permanente, e ocorrem várias substâncias e substâncias muito importantes, como podemos ver na água. A água também tem a ponte de hidrogênio, porque tem um oxigênio ligado a hidrogênio, portanto o oxigênio tem um momento de polo negativo por ter uma maior eletronegatividade, enquanto que o hidrogênio fica com dipolo positivo. Aí vem outra molécula de água, H2O, e vem também com essa polaridade janela. Então o oxigênio tem de ficar mais próximo do hidrogênio, porque o hidrogênio tem uma polaridade positiva e o oxigênio uma polaridade negativa. Então a ponte de hidrogênio se dá exatamente entre o oxigênio e o hidrogênio. Então a molécula é polar, essa polaridade
interage com outras moléculas que faz com que ocorra uma ligação de hidrogênio. Portanto, a ligação de hidrogênio tem uma alta temperatura de ebulição e uma alta temperatura de fusão. A amônia ocorre a mesma coisa. Perceba que eu falei que é o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. Então a amônia, por ser NH3, tem o nitrogênio ligado ao ao hidrogênio. E esse hidrogênio tende a doar o seu elétron, portanto o elétron permanece em uma região mais próxima do nitrogênio. Esse nitrogênio fica com um momento dipolo negativo, enquanto que o nitrogênio fica com dipolo momentâneo negativo e o hidrogênio fica com o dipolo permanente positivo. Então ocorre a ligação de hidrogênio entre o hidrogênio e o nitrogênio. Então fica essa ligação de hidrogênio. Ocorre também no etanol, dá para ver aqui, ó. O etanol tem a molécula de OH, e por ter OH tem a interação de ponte de hidrogênio. Água e amônia, portanto a amônia é solúvel na água, porque tem uma ponte de hidrogênio. Água e acetona também tem a ponte de hidrogênio. E a água e o etanol, por isso que você consegue misturar água e etanol. Mesmo sendo uma cadeia, tem uma cadeia de hidrocarboneto, e por ter uma cadeia de carboneto, daria a essa substância uma apolaridade com a água, mas pela sua unidade funcional sendo o álcool, tem um OH, portanto realiza ponte de hidrogênio com a água, porque tem essa interação intermolecular. Bom, essa ponte de hidrogênio também está presente na água, e essa ponte de hidrogênio, por ter essa força tão forte, ela tem uma força tão alta, faz com que a água tenha uma coesão molecular. Ela tem uma tensão superficial alta, porque a ligação é tão forte que ela tem uma tensão. Por exemplo, se você pular na água de barriga de uma altura muito alta, você não passa pela água, porque ela tem uma tensão. Você pode até morrer se você bater com muita força na água, porque ela se comporta como se fosse um piso, porque as ligações intermoleculares é muito forte. Com essa tensão superficial que os mosquitos conseguem ficar em cima da água e não mergulharem com tudo, porque a água tem uma tensão. Outra propriedade das ligações de hidrogênio, principalmente na água, é a sua alta temperatura de ebulição e sua alta temperatura de fusão. E aquele comportamento anômalo que a gente viu na física, que a água tem a sua densidade alterada de 4 graus até 0 graus. Então ela altera a sua densidade justamente porque ela altera o volume, e alterar o volume é porque ela está alterando as interações intermoleculares para diminuir. Portanto, quando ela vai de 0 a 4, a densidade dela diminui, porque o volume dela diminui e a densidade aumenta. De 0 até 4, a densidade dela aumenta. Então, porque as moléculas tendem a se juntar mais para conseguir impulso para quebrar as ligações de hidrogênio. Então, de 0 até 4, ela, de vez de dilatar, como a maioria dos líquidos, ela contrai. Se ela contrai, ela diminui o volume, ela aumenta a sua densidade e tende a cair para o fundo do oceano. Isso faz com que não congele os mares. Então ela contrai para justamente ganhar um impulso, como se fosse um barbante. Para você quebrar um barbante, você não quebra só aumentando sua mão. Você primeiro junta sua mão, ganha esse impulso e depois quebra o barbante. É a mesma coisa para quebrar uma interação de ponte de hidrogênio. Bom, outro local que a ligação de ponto de hidrogênio está é justamente no nosso DNA. As bases nitrogenadas, o nome já fala, bases nitrogenadas. Se são bases nitrogenadas, tem nitrogênio, e o nitrogênio está, na maioria das vezes, ligado com
o hidrogênio. Então tem uma ligação NH, que as bases nitrogenadas quase todas têm, faz com que elas tenham essa interação intermolecular, portanto o DNA se comporta como uma estrutura de dupla hélice, porque essas ligações são as ligações com a base, o fosfato junto com o açúcar, a pentose, mas é uma fita, e a outra fita se liga por interação intermoleculares com suas bases nitrogenadas. Então, ocorre também no DNA, a base fundamental para a existência dos seres vivos. Bom, agora a gente vai caracterizar quais são as mais fortes ou as mais fracas. As interações intermoleculares mais fracas é a dipolo induzido, depois vem dipolo permanente e depois a mais forte é a ligação de hidrogênio. E nas interações atômicas, a ligação mais forte é a covalente, depois vem que é as sobreposições de elétrons, depois vem a ligação metálica, depois vem a ligação iônica. Portanto, a ligação iônica é a interação interatômicas mais forte, porque ali é polaridade pura, é um elétron doa o outro elétron que recebe outro elétron, como a gente viu na aula de ligação iônica. Bom, vamos para os exercícios. UF 2007. A substância SO2, NH3, HCl e Br2 apresentam as seguintes interações intermoleculares, respectivamente. Bom, o SO2 tem uma alta polaridade entre a molécula. Portanto, é uma força dipolo-dipolo. O NH3 é uma força ligação de hidrogênio. O HCl é dipolo-dipolo. E o Br2 é dipolo induzido. Ficamos com a letra B. Enem 2013. As fraldas descartáveis que contêm o polímero policliálico de sódio 1, na figura 1, são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencional, constituídas de fibras de celulose 2. Bom, você está vendo que o policlilato de sódio tem uma polaridade ali, né? Tem O ligado com Na, portanto tem uma polaridade maior, que faz com que essa molécula tenha um dipolo-dipolo, e ela interaja melhor com a urina, e a urina é feita de ureia e também tem dipolo-dipolo. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação a dipano deve-se à interação dipolo-dipolo mais forte entre a poliamida e a água, em relação às às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Interações íon-íon mais fortes em policlarmo e as moléculas de água em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. É a letra B, né? É uma interação íon-dipolo mais fortes entre policárbono e as moléculas de água em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. A letra E, porque ali tem um íon e seria um íon dipolo. Portanto, a poliacrilato tem íon dipolo, porque a molécula é dipolo. Ela é um caso excepcional do dipolo quando ela está ligada com FON, mas ela é dipolo, porque ela tem uma diferente eletronegatividade, ela não tem um íon. Então, a letra correta é a letra E. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2013. Na lacuna da esquerda abaixo estão listados 5 pares de substâncias, em que a primeira substância de cada par apresenta ponto de ebulição mais elevado do que a segunda substância, nas mesmas condições de pressão. Na coluna da direita, encontras o fator mais significativo que justificaria o ponto de ebulição mais elevado para a primeira substância do par. Associe corretamente a coluna da direita à esquerda. A sequência correta de preenchimento da coluna de cima para baixo. Ali a gente está vendo o NaCl como íon dipolo. Então o 3 tem intensidade das ligações de hidrogênio não, massa molecular elevada não, substância de ligação iônica. 3 é 3, portanto pode ser a letra B e a letra D. A intensidade das ligações de hidrogênio só pode ocorrer com FON, oxigênio ligado à água, e oxigênio ligado à intensidade das ligações de hidrogênio. Estabelecendo massa molecular elevada. Então o 2 é massa molecular elevada, fica 2, 3. Não tem 2, 3. Massa molecular elevada.
Fica 2 4. Então fica 1, 3 a letra D. 4, 1, 3, 5. Densidade das ligações hidrogênias é o 4, porque tem água e hidrogênio com enxofre. O 1 é a massa molecular, que é a massa molecular do CCl e o CH4. O 3 é justamente estabelecimento de ligações iônicas. E o 5 é polaridade da molécula, que tem uma polaridade apolar nas duas moléculas. FUVEST 2012 considera os seguintes compostos isométricos: butanol, éter tielítico. Então tem um butanol, que é um álcool, ou com 5 carbonos, e tem um éter etílico, tem o oxigênio ligado no meio da cadeia, formando um éter. Nessas propriedades de cada uma dessas substâncias depende das interações entre as moléculas que o compõem, como por exemplo as ligações de hidrogênio. Assim, pode-se concluir que, bom, o butanol tem ligação de hidrogênio e o éter etílico não tem ligação de hidrogênio, e sim as ligações intermoleculares é dipolo instantâneo e dipolo instantâneo. Portanto, forças de dispersão de Long. Então, assim que pode com que a mesma pressão o éter dielítico sólido funde a uma temperatura mais alta que o butanol. Não, a uma mesma temperatura. Certas propriedades de uma dessas substâncias dependem das interações entre as moléculas que o compõem, como por exemplo ligações de hidrogênio. A mesma temperatura. Assim pode-se dizer que a mesma temperatura, a viscosidade do éter dielítico é maior que a do butanol líquido. Não é a mesma temperatura. Nas mesmas condições, o processo de evaporação do butanol líquido é mais rápido do que a do éter dielíquido líquido. A mesma pressão, mesmas iguais de butanol e éter liberam na combustão a mesma quantidade de calor. Por ter as mesmas ligações, não, libera não. A mesma pressão, o butanol líquido entra em ebulição a uma temperatura mais alta do que a do éter dielíquido líquido. Sim, a uma mesma pressão, portanto, mantendo a pressão constante, a temperatura de ebulição vai ser diferente das duas substâncias, e a do butanol líquido será maior. Então, entra em ebulição a temperatura mais alta do que a do éter dielíquido líquido. Letra C, alternativa 6, ok? Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau!